Descrito como centro de inovação, onde tecnologia e cultura se encontram, é uma superestrutura futurista prestes a se tornar o maior edifício do mundo. É chamado de Mukaabi, e dizer que é ambicioso mal começa a descrever. Este enorme arranha-céu quadrado, projetado para se erguer acima da capital saudita, Riad, não só iguala a ousadia dos outros projetos de infraestrutura do reino, mas os deixa muito para trás. No entanto, por trás do espetáculo de pompa e cerimônia, CGI avançado e tecnologia inovadora. Existe um fator crítico que pode, no final das contas, impedir que essa estrutura sem precedentes seja concluída. E é um fator que pode revelar por que tantos megaprojetos sauditas fracassam antes de serem totalmente realizados em uma das empreitadas de engenharia mais ousadas já tentadas. Sua mensagem é um convite literal para estar lá e ser quadrado. Mas será que esse gigante geométrico realmente vai transformar a Arábia Saudita ou é simplesmente um enorme projeto de vaidade destinado ao fracasso absoluto? O Macabre é um dos elementos mais ambiciosos de talvez o projeto mais ousado já concebido. Mais uma vez, os sauditas e sua paixão por infraestrutura geométrica ultrapassam limites. O que é o Macabre? Em resumo, é um cubo em árabe. Macabre literalmente significa cubo. Junto com projetos como o Oxagon e a Linha, não dá para não admirar a abordagem criativa deles ao nomear esses empreendimentos. Quero dizer, o que vem depois? O cone? Sim, é isso mesmo, é um grande cubo. E se pensou, a Arábia Saudita já não tem um? Está certo, mas falaremos disso depois. O Macabre terá impressionantes 400 metros de altura, largura e comprimento, resultando em um volume total de 64 milhões de metros cúbicos. Ele já é considerado um arranha-céu e, ao ser concluído, será o maior edifício do mundo, superando a fábrica da Boeing em Everett, Washington, Estados Unidos. Seu espaço interno é tão vasto que poderia acomodar 20 edifícios Empire State. Nas simulações em CGI, ele se destaca sobre tudo ao redor, evocando uma imagem que lembra um cubo Borg de Jornada nas Estrelas. Dada sua escala imensa, espera-se que uma estrutura tão massiva abrigue uma variedade incrível de espaços. Bem, essencialmente tudo o que você pode imaginar e até várias coisas que provavelmente você ainda nem pensou. Para começar, o cubo apresentará o primeiro arranha-céu totalmente fechado do mundo, ou seja, um arranha-céu dentro de outro. Lembre-se, estamos falando da Arábia Saudita. O arranha-céu ficará totalmente imerso em uma cúpula com imagens holográficas, projetada para transportar visitantes a qualquer lugar do mundo. É um conceito que lembra um pouco a esfera de Las Vegas, mas desta vez envolve um arranha-céu inteiro. Michael Dyke, diretor executivo da Numeraba, da qual o Macabre faz parte, falou recentemente a Bloomberg sobre essa tecnologia inovadora. Ele explicou, abre aspas, quando você está dentro não consegue ver a cúpula. Você pode ir dormir no Serengeti e acordar na cidade de Nova York. Você pode sentir o cheiro, sentir e tocar. Fecha aspas. Ele acrescentou que a experiência pode até fazer parecer que você está em outro planeta de forma totalmente imersiva, mas isso não é tudo. Saia do arranha-céu. Dentro do arranha-céu, você vai encontrar 2 milhões de pés quadrados de espaço, preenchidos com áreas comerciais, unidades residenciais, atrações turísticas, marcos culturais, escritórios, hotéis, parques ao ar livre, passarelas e até pistas de corrida. Para carros voadores, ele foi projetado para abraçar um estilo de vida vertical que aproveita ao máximo cada pedaço do espaço urbano. Quero dizer, esqueça 30, aqueles dentro deste cubo, estamos praticamente vivendo em 100. Acredita-se que será construído com concreto, aço e vidro, muito parecido com a maioria dos arranha-céus, mas com um toque diferente que vai além do típico design de cubo gigante. Essa não será a fachada de vidro comum que você vê nos arranha-céus estereotipados. Em vez disso, a estrutura será composta por triângulos sobrepostos em um estilo arquitetônico inspirado na região de Najd do Reino. Segundo simulações em CGI, espera-se que o exterior pareça de ouro maciço. Na fase de limpeza do terreno que começou em 23, já foram escavados 10 milhões de metros de terra.
Em outubro de 24, as obras de terraplenagem estavam 86% concluídas. Então agora, em meados de 25, provavelmente o trabalho de fundação já começou. E, acredite se quiser, isso ainda não é tudo. O próprio Macabre está destinado a se tornar o ponto focal do novo centro de Riad, conhecido como Numaraba. Um elemento do projeto que é ainda mais ambicioso em termos de escopo. Numaraba está destinado a se tornar o novo centro moderno de Riad. Operando como uma cidade dentro de outra, como The Line, seu objetivo é criar uma cidade de 15 minutos, onde tudo fica acessível em apenas 15 minutos de deslocamento. Também será o maior projeto de centro urbano do mundo, cobrindo 19 quilômetros quadrados. A primeira fase, prevista para 2030 segundo o CEO Dijk, terá 8.000 residências para 35.000 moradores. Mas a ambição certamente não para por aí. A zona central totalmente concluída está planejada para incluir 5% de áreas verdes, operar exclusivamente com veículos elétricos e alcançar uma redução de 35% nas emissões de carbono. No final, abrigando 400.000 pessoas. Embora não tenha sido definido um cronograma para a conclusão total, além da fase inicial de 30, esse marco está alinhado com o plano mais amplo da Arábia Saudita de abrir o país para o mundo inteiro. Isso realmente deixa apenas uma pergunta, não é? Por quê? Agora? Você pode ser tentado a dizer dinheiro, afinal, não dá para construir um projeto dessa escala e não lucrar nada com isso. Isso seria um péssimo negócio para todos os envolvidos. Só o cubo deve custar impressionantes bilhões de dólares americanos, mas os sauditas projetam que ele vai trazer apenas 48 bilhões. Mesmo assim, é um ótimo retorno para algo tão caro, especialmente considerando o quanto os sauditas gastam livremente. Uma perda de 2 bilhões de dólares pode não ser nada além de trocado, como perder moedas no sofá. A longo prazo, o projeto pode gerar mais receita, especialmente com o aumento do turismo após o 30. Espera-se também a criação de milhares de empregos em todo o projeto, muitos deles financiados pelo Tesouro Saudita e provavelmente já considerados na avaliação geral. Então, não se trata realmente de dinheiro, mas de status e de fazer uma declaração para o futuro. Michael Dijk, ao falar sobre o novo centro da capital, expressou esse sentimento. Ele explicou: hoje isso está se disfarçando de prédio, referindo-se ao macabro, mas é muito mais do que isso. No final das contas, uma capital do tamanho de Riad merece ter um ícone central global, assim como outras capitais têm. Fim da citação. Quando a Arábia Saudita abrir suas portas ao mundo em 2030, quer mostrar um centro icônico comparável aos grandes distritos de cidades globais. Pense na Quinta Avenida em Nova York, na Champs-Élysées em Paris, em Westminster em Londres e na Hollywood Boulevard em Los Angeles. Riad aspira a criar algo ainda maior, ainda melhor. E o plano é que o centro icônico não apenas perdure, mas também se sustente o máximo possível. A receita gerada pela Numaraba vai adicionar mais uma flecha à aljava da Arábia Saudita, que não está atrelada à sua enorme riqueza do petróleo. Há algum tempo, Mohammed bin Salman reconheceu o alerta sobre combustíveis fósseis. Esses grandes projetos de infraestrutura visam reduzir a dependência do país do petróleo, diversificando a economia para eliminar gradualmente o petróleo. Assim, a economia da Arábia Saudita, no fim, não colapsa. Observar a ascensão e a queda da Venezuela, um país com ainda mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita, provavelmente teve um papel importante para garantir que o bem-estar futuro da nação não dependa de um recurso que, no fim das contas, é volátil. Para os sauditas, essa estratégia vale cada centavo. Ou será que não? Porque, apesar de toda essa inovação incrível, o Macabre vai enfrentar muitos desafios para, você sabe, realmente ser construído? Construir o maior edifício de todos os tempos certamente enfrentará grandes desafios, alguns deles enormes, chegando a 400 metros de altura. O principal desafio do Macabre, atualmente, pode ser sua própria percepção. A Arábia Saudita é um dos países mais devotos ao Islã. Embora Riad claramente adore seus megaprojetos geométricos, muitos muçulmanos sauditas acreditam que só há espaço no reino para um cubo realmente significativo.
A Caaba, em Meca. A Caaba é o local mais sagrado na cidade mais sagrada do Islã, e é para lá que milhões de pessoas fazem peregrinação todos os anos durante o Hajj. É tão sagrada que a entrada é restrita apenas àqueles que seguem os ensinamentos islâmicos. A semelhança de Macabre com a Caaba, mas muito maior e decorada com padrões ornamentados e dourado, faz a Caaba parecer apenas um espetáculo secundário. Em comparação, essa estrutura agora é vista como o verdadeiro destino das peregrinações, uma ideia que, compreensivelmente, deixou muita gente chateada. Na verdade, Macabre foi descrito como, abre aspas, uma afronta deliberada e um claro símbolo de idolatria. Curiosamente, tanto Macabre quanto Kebab compartilham a mesma raiz árabe, o que só aprofunda a controvérsia. No Islã devoto, há uma crença comum de que seus inimigos eventualmente se apresentarão não como adversários, mas disfarçados com as vestes do próprio Islã. Assim, um cubo maior e mais luxuoso, que promete tudo, desde experiências de realidade virtual até a extravagância de shoppings de alto padrão e apartamentos de luxo, é visto como uma distração. Afastando os muçulmanos de sua fé sob uma versão falsificada do Islã, o que muitos consideram um insulto ao Todo-Poderoso, busca-se evitar qualquer reação negativa. Riad afirmou que o Macabre se baseia em um conceito totalmente diferente, e vamos citar aqui. O novo projeto do centro de Riad, com o Macabre em seu coração, se inspira diretamente no antigo centro histórico da cidade. O Macabre é uma releitura contemporânea do Palácio Maraba, que significa Palácio Quadrado. No entanto, essa comparação não se sustenta completamente, apesar de o Palácio Maraba em Riad ser chamado de Palácio Quadrado. Ele não é uma estrutura cúbica, com dimensões idênticas às da Caaba. Para colocar isso em um contexto cristão, seria como se você construísse o maior edifício do mundo em forma de bezerro de ouro, bem no meio do Alabama. E então, o governo do Zaiu afirmou que isso não tinha nada a ver com o cristianismo, insistindo que era apenas dedicado ao ícone cultural que é o Arbis. Nem preciso dizer que uma decisão dessas irritaria as pessoas. Ainda assim, a reação do público provavelmente é a menor das preocupações do governo saudita. Eles vão seguir em frente, apesar das acusações de sacrilégio. Porém, o Macabre enfrenta outros problemas, como preocupações reais sobre sua habitabilidade. Claro, a ideia de morar dentro de um cubo gigante pode parecer ótima até você se ver no quinto andar dessa estrutura imponente. Totalmente isolado do mundo, em um ambiente grande e fechado, pode parecer mais que você está em uma simulação do que vivendo de fato. Talvez o Macabro seja tão vasto que a falta de espaços ao ar livre nem se note muito. No entanto, para que esse projeto seja tanto valioso quanto funcional, ele precisa ser repleto de comodidades e sustentado por uma infraestrutura robusta. Apesar do seu tamanho sem precedentes, é preciso se perguntar: quanto espaço real haverá de fato? E há também um elemento muito prático a ser considerado. Arranha-céus normalmente são construídos assim para suportar o menor peso possível. Porém, o formato cúbico do Mukaab implica milhares de toneladas de concreto, aço e vidro empilhados. Então isso adiciona um telhado largo e caro, e isso antes mesmo de considerar o peso em cada andar, o que só aumenta ainda mais a carga. Mesmo a fiação isolada, principalmente com a cúpula holográfica, pode acrescentar peso significativo. Sem falar em todo o resto, como encanamento, ar-condicionado e muito mais. A habilidade de engenharia necessária, não só para projetar o Macabro, mas para realmente construí-lo, será algo que o mundo nunca viu antes. Como eles vão evitar que essa estrutura gigantesca desabe sobre si mesma, especialmente se ela foi feita para durar muito tempo? E mais, esses projetos enormes não se constroem sozinhos. Riad precisa de trabalhadores para esses projetos, mas o tratamento dos 100 presentes diariamente no marco zero do Macabro está longe do ideal. Operários migrantes na Arábia Saudita costumam ser explorados, abusados e receber baixos salários. Apesar da lei saudita limitar o trabalho a 8 horas diárias, relatos do Macabro apontam que operários são forçados a exceder 60 horas semanais sob calor intenso e condições exaustivas. Eles ainda enfrentam viagens de ônibus diárias de 3 horas sem remuneração, sobrando apenas cerca de 4 horas de sono ao chegar em casa.
Como resultado, trabalhadores privados de sono em condições desérticas operam cerca de 150 escavadeiras e 400 equipamentos motorizados todos os dias para construir um arranha-céu que exige engenharia precisa. O que poderia dar errado? Além disso, é preciso considerar a credibilidade duvidosa sobre a conclusão do projeto Giga. Lembre-se, o projeto inteiro não é só sobre o cubo, é sobre criar um novo centro para Riad. Outros grandes projetos de infraestrutura na Arábia Saudita, como a linha, estagnaram com o prazo de 30 anos se aproximando. Este projeto é tão ambicioso ecologicamente que é difícil imaginar sua conclusão antes da meta de 30 do país. O projeto quer reservar 5% da área para espaços verdes no deserto e apoiar 100% de veículos elétricos, embora o petróleo siga como principal commodity do país. O plano é que 90% do lixo seja separado na origem e que haja uma redução de 35% nas emissões anuais de CO. Então, será que a nova Maraba vai se concretizar da forma como Riad imagina? Muitos continuam céticos sobre se esses objetivos ambiciosos poderão realmente ser alcançados. E no centro de tudo isso está o Mukaab, um dos arranha-céus mais ambiciosos já construídos. Essa estrutura requer cuidado, planejamento e engenharia para não se tornar um peso ambiental para a paisagem. Seu enorme design fechado significa que serão necessários vastos recursos energéticos para manter o controle climático, impedindo que todos lá dentro sucumbam ao calor intenso do sol árabe. Essas demandas energéticas podem anular os benefícios ecológicos que a cidade vizinha busca. Também existe o desafio diário de fornecer toda a água necessária para o funcionamento. Mesmo com a maior infraestrutura de dessalinização do mundo, a água ainda é escassa no deserto da Arábia Saudita. Sem acertar todos esses detalhes, o projeto macabro pode se tornar uma estrutura insegura, cara e, no final das contas, vazia, custando ao Estado muito mais do que ele poderia receber em benefícios. Como resultado, o projeto exige um nível de precisão e inovação sustentável sem precedentes. E ainda há a pergunta que muitos parecem ter esquecido de fazer. Este é só um dos grandes projetos de infraestrutura da Arábia Saudita, como The Line, as cidades sem fins lucrativos, os parques de energia King Salman, projetos do Mar Vermelho e muitos outros. Mas será que isso realmente vai ajudar os sauditas comuns, do dia a dia? Não a família real ou turistas ricos, mas a população? No Maraba pode se tornar um centro urbano futurista se Riad concluir o projeto, mas a Arábia Saudita enfrenta aumento da pobreza. Existe grande chance de que o custo de tudo em Macabre impeça grande parte da população do país de experimentar isso, o que é um problema significativo. Sem turistas, família real e cidadãos sauditas ricos dispostos a gastar lá, o empreendimento pode ser abandonado. Como muitos grandes projetos chineses que viraram cidades fantasmas, não basta construir e esperar que as pessoas venham. Riad deve determinar como esses projetos vão melhorar a vida de seus cidadãos e tirá-los das dificuldades econômicas até que isso possa ser alcançado. O macabro pode muito bem se parecer com um cubo mágico gigante que ninguém sabe como resolver. Obrigado por assistir.